Fala galera, beleza? Vamos começar então com o conteúdo de estrutura de tabela periódica. Lembrando que esse conteúdo, galera, ele é muito extenso, tá? Então, vou pedir que vocês tenham paciência, tá? Não entendeu? Dá aquela pausa, toma uma água, volta o vídeo, retorna para gente começar a entender como é a tabela periódica, tá bom? Para isso, galera, eu vou pedir que vocês tenham a tabela periódica em mãos. Não tem como vocês aprenderem tabela periódica, como ela funciona e como você faz para interpretar ela, se você não tem uma tabela periódica. Para quem não sabe, lá dentro da agenda de vocês tem uma tabelinha periódica, tá bom? Então vamos começar. Bom, a tabela periódica, para ela ser chamada de tabela periódica e como essa está organizada, né, precisou de muitos estudiosos para organizar todos aqueles elementos daquele jeito que a gente conhece aí na tabela periódica, tá bom? Bom, para isso veio o primeiro indivíduo, tá, em 1829, tá, Dobbe-Reiner, tá? Esse cara ele fez o seguinte. Em 1829, ele agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros dois. Olha só, aqui eu botei o exemplo do lítio, do sódio e do potássio, beleza? A média aritmética, segundo Dobbe-Reiner, ele fez o seguinte, ele pegou essa daqui, essa massa, somou com essa massa, dividiu por 3, tríade, beleza? E que ia dar o valor de 23, que era a massa referente ao sódio. Então, para ele, a organização da tabela periódica formava essa tríade, a soma de três massas de elementos seguidos, né, daria a média aritmética de um deles, tá bom? O segundo indivíduo foi Champ-Courtois, tá? Foi esse carinha aqui que ele dispôs os elementos químicos em uma ordem espiral, traçada em um cilindro em uma ordem crescente de massa. Então ele passou a ter uma propriedade específica que foi a ordem crescente de massa atômica, né? Para ele achava dessa forma. Então ele pegou simplesmente uma espiral, tá? Pegou na verdade um cilindro e organizou a tabela periódica dessa forma de espiral, descendo. Então, quanto mais descia essa espiral, mais semelhança tinha, ou seja, maior seria a massa também, tá bom? Depois veio Newland, em 1864, que organizou os elementos em ordem de suas massas atômicas, tá? Em linhas horizontais, tá? Contendo 7 elementos cada, beleza? Então essas linhas horizontais eram 7 linhas, né, na verdade, eram 7 colunas, na verdade, e que tinha uma certa quantidade de linhas. Então cada coluna dessa daí tinha um elemento, tá? Então a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada uma com 7 elementos. A oitava apresenta propriedade semelhante ao primeiro. Então, essa daqui, toda essa linha aqui, cada uma delas não tinha semelhança entre elas. Agora, quando estava na mesma coluna, ela tinha semelhança. Em outros termos, né, se você entender bem a biografia desse carinha, de Newland, ele era um músico, tá, galera? Isso é até para vocês acrescentarem no conhecimento de vocês. Ele era um músico. E ele tentou colocar a organização dos elementos químicos na forma das notas musicais, né? Então a gente conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí depois, na oitava, retornava para o Dó, beleza? Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, e assim vai, beleza? Então, quando chegava na oitava, a propriedade era semelhante, beleza? Àquela coluna, beleza? Outro indivíduo, que aí já passou a ser um pouco mais concreto,
foi esse rapaz chamado... Esse rapaz é bacana falar rapaz, né? Esse carinha aí chamado Mendeleev, Dmitri Mendeleev, em 1869, que ele já passou a organizar os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Opa, a partir daí já começou uma leve organização, tá? Então, também para acrescentar no conhecimento de vocês, Mendeleev, né, ele é o pai da química, né, na verdade. Ele é batizado como o pai da química, que foi a partir dele que teve essa primeira organização da tabela periódica e dos elementos e como que ele se comporta, as propriedades físicas e químicas referentes. Então, vamos continuar aqui. Então, Henry Moseley, ele acabou gerando uma ideia aí, em 1913, né, acabou descobrindo, na verdade, os números atômicos. Deixa eu só voltar aqui em Mendeleev. Mendeleev, então, ele organizou essa tal tabela periódica em ordem crescente de massa atômica, tá, galera? Seria o peso daquele átomo. Agora, Moseley, em 1913, ele descobriu os números atômicos, que é a identidade do átomo, beleza? Então, ele, a partir daí, ficou determinado que os elementos deveriam obedecer a uma ordem crescente de número atômico, beleza? Então, a tabela periódica hoje, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, beleza? Aí temos a nossa tabela periódica atual, que é essa daí, tá? Essa tabela periódica atual, a gente tem aí na mão de vocês, beleza? Então, ela está organizada dessa forma. Na tabela de vocês, existe essa parte aqui que se chama legenda, tá? Nessa legenda vai estar escrito umas coisas bem interessantes, que é onde a gente pode localizar certos conteúdos na tabela periódica. É de grande importância que a gente olhe a legenda, beleza? Porque tem tabelas que essas numerações elas podem vir de forma ao contrário, então vocês acabam se perdendo. Então nem toda tabela periódica ela tem essa posição específica, elas podem estar modificadas de acordo com a legenda, tá? Então olhem bem para a legenda, ela sempre vai estar aqui nesse cantinho. Bom, temos aqui a classificação, a gente tem os períodos, temos aqui as colunas, que a gente chama de família, tá bom? Temos os números atômicos, que seria a identidade desse átomo. Cada átomozinho, cada elemento desse aqui recebe um número atômico, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Então, ela vai até, que na verdade essa daqui é a antiga, né? Deve estar indo aí por volta de uns 112 elementos, 112 ou mais, acho que é 118, tá? Então, essa daqui é bem antiga. Na tabela de vocês deve ter muito mais, tá bom? Bom, continuando. Os períodos. Os períodos, você viu que eu tentei montar uma tabela periódica aqui, mas vocês veem que a tabela periódica que eu montei aqui está bem diferente com a que vocês têm aí na mão de vocês, beleza? Isso porque eu quero mostrar para vocês como essa tabela aqui, cadê? Essa tabela aqui, né? Essa tabela aqui chegou a essa tabela aqui, dessa forma. Então, eu vou falar um pouco dos períodos para vocês. Os períodos são as linhas, beleza? São as linhas horizontais da tabela periódica. Quantas linhas eu tenho aqui na minha tabela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, beleza? Então, eu tenho 7 linhas. Viram aqui agora por que eu coloquei dessa forma? Porque existem, galera, dois quadradinhos que estão na tabela periódica que elas estão bem embaixo da tabela. Já repararam? Olha aqui, vamos voltar aqui. Tá vendo? Elas estão bem aqui embaixo. Isso porque essas duas linhas que estão aqui embaixo se remetem a esses dois quadradinhos que saíram daqui da tabela periódica, tá?
Não é que saíram, elas estão ali, estão bem lá dentro da tabela periódica, tá? Então essas duas linhas aqui estão dentro desses dois quadradinhos que estão aqui na tabela periódica, repara. Beleza? Então essas duas linhas estão aqui, beleza? A primeira linha aqui toda está dentro desse quadradinho, essa segunda linha aqui toda está dentro desse quadradinho. Para a tabela periódica não ficar gigantesca, o que eles fizeram? Compactaram ela, tá? Então jogaram essa galera para fora, tá bom? Bom, os períodos, como a gente viu, são 7 linhas, beleza? Esses dois aqui de baixo se remetem à sexta e à sétima linha, tá bom? Eles só estão aqui embaixo para a tabela periódica não ficar gigantesca, tá? As famílias, galera, são, na verdade, as colunas, ou seja, são 18 colunas verticais, né? Então, linhas verticais aqui que eu botei, mas são colunas. Então, eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, coluna 13, 14, 15, 16, 17, 18. E essas colunas, galera, simbolizam as famílias, tá? E elas podem ser divididas entre as famílias do A, que é essa galera do alto, que eu vou chamar a galera do alto, e a galera do B, que é a galera do baixo, a galera do fundão, tá bom? Então, os elementos de um mesmo grupo têm propriedade semelhante. Então, essa galera que está aqui no mesmo grupo, que está na mesma coluna, elas têm propriedades semelhantes. É como se fosse, galera, a gente falar assim, já que eles estão no mesmo grupo, quer dizer que eles estão na mesma família. Vem cá, a gente não tem particularidades em comum, né? Genéticas, né? Particularidades genéticas com nosso pai, com nossa mãe, e assim com nossos avós, com nossos bisavós, então sinal que a gente tem uma genética parecida, beleza? Então quer dizer que de geral que está aqui, ó, todo mundo que está aqui no mesmo grupo simboliza que eles têm propriedades semelhantes, beleza? Então quem está nesse mesmo grupo tem propriedades semelhantes, esse aqui tem propriedade semelhante, entendeu? E assim vai, tá? Então as famílias com nomes especiais são essas daqui. Toda essa galera do A tem nome especial, tá bom? Então temos aqui a primeira família, primeiro grupo, né? Essa galera aqui são os metais alcalinos. O segundo, os metais alcalinos terrosos. Aí eu pulo, tá? Opa, eu pulo essa galera aqui do B e essa aqui, ó, 13 ou a 3A é a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, aí eu tenho a família do calcogênio e a família do halogênio e a família dos gases nobres que estão aqui, tá bom? Eles são os gases nobres porque eles são nobres, obviamente, né, Pedro? São nobres porque eles não precisam fazer ligações para se transformar estáveis, para ficar estável, beleza? Porque ele já tem 2 ou 8 elétrons na sua última camada. Então, eles são nobres, não se misturam, beleza? Então, temos aqui essa divisão de representativo e de transição. Então, a galera representativo é essa galera que tem a letrinha A, é a galera do alto, beleza? Agora, a galera do baixo, né, a galera do fundão, é chamado de transição. Essa galera que está aqui embaixo também é chamada de transição, tá, galera? Só que essa galera que está aqui na tabela periódica é chamada de transição externa, tá? Agora, essa galera que está aqui fora da tabela periódica é chamada de transição interna. Pô, Pedro, agora buguei. Não entendi. Por que que essa galera que está fora é externa e essa galera que está aqui dentro da tabela periódica é chamada de interna? Simples, galera. Porque essa galera que está dizendo que é interna é porque ela está bem aqui, ó, compactada nesses dois quadradinhos. Então, por isso ele é chamado de interno. Ele está lá dentro mesmo da tabela periódica. Está comprensado lá dentro. Agora, essa galera aqui, ó, de transição externa
é porque está fora dessa compactação. Entenderam? Perguntinhas. Agora só para forçar um pouco o entendimento de vocês. Quais desses elementos são representativos? É toda a galera do alto, toda a galera que está para cima. Então vamos lá, eu tenho toda essa galera aqui, hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, bário, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e argônio. Depois eu tenho essa pergunta: quais deles são de transição? De transição aqui eu tenho ferro, ouro e urânio, se eu não me engano. Eu acho que é urânio aqui, tá? Vamos confirmar aqui para não sair feio, tá? Então eu tenho aqui urânio, isso mesmo. Então tá aqui, bonitinho. Ele colocou só o ferro e o ouro, é porque aqui eu não coloquei escrito transição externa, tá? Transição interna, eu tenho aqui o urânio, tá bom? Quais deles pertencem ao mesmo grupo? Aqui, ó, o mesmo grupo é a mesma coluna. Hidrogênio, sódio e potássio. Pertence à galera que é metal alcalino, tá? Temos aqui o cálcio e o bário, que são os metais alcalinos terrosos, tá? Carbono, família do carbono. Nitrogênio, a família do nitrogênio. Oxigênio e enxofre, faz parte da família dos calcogênios, tá? Flúor, cloro e bromo, faz parte da família dos halogênios. E o argônio faz parte da família dos gases nobres, beleza? Quais deles pertencem ao mesmo período? Temos aqui, no segundo período, temos carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. No terceiro temos sódio, enxofre, cloro e argônio. No primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quarto eu tenho cálcio, potássio, ferro e bromo. No caso daqui, no sexto, eu tenho bário, ouro, beleza? Então são exemplos aí para vocês fixarem. Uma coisa bacana de vocês entenderem a tabela periódica também é como se fosse brincar de batalha naval, beleza? Então, se você sabe a família e se sabe o período, você vai acertar o elemento, beleza? Ou seja, vai acertar o navio ali, beleza? Se a gente estivesse em sala de aula, eu faria essa dinâmica da batalha naval com a tabela periódica com vocês, para vocês entenderem como é a dinâmica da tabela periódica, tá bom? Para quem nunca brincou de batalha naval, coloca aí na internet, né? Tenta brincar de batalha naval e ver como é que funciona. É muito bacana, tá bom? Então, quais desses aqui são alcalinos? Aqui é a primeira coluna, tá? Quais deles são alcalinos terrosa? Segunda, tá? Como eu já tinha feito com vocês. Configuração eletrônica é a tabela periódica. Então, tem uma configuração eletrônica por trás da tabela periódica, tá? Tem como eu saber, lembra lá das distribuições eletrônicas, né? Lembra lá pelos subníveis, então, quando eu termino com S, quando eu termino com P, quando eu termino com D, com F, beleza? Tem como eu falar isso na tabela periódica, tá? E é muito bacana. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Não coloquei. Então, vamos lá. Vamos voltar nessa tabela periódica do início. Nessa tabela periódica do início aqui, galera, então vocês vão verificar isso daqui, ó. Nessa primeira e nessa segunda coluna aqui da tabela periódica, eles sempre vão terminar em S. O subnível que sempre vai terminar todos esses daqui vai terminar sempre em S, na primeira e na segunda. Todos eles. Se você pegar e distribuir, né, os elétrons do magnésio, do césio, do bário, do rádio, de qualquer um desses daqui que estão aqui, sempre vai terminar em S. Essa galera do fundão, tá? Essa galera daqui, da transição externa, ela sempre vai terminar em D, tá? Tirando esses dois aqui. Essa galera do fundão aqui, mais no fundão mesmo, essas daqui sempre vão terminar em F. Essa galera daqui sempre vai terminar em P
Então, se você pegar qualquer um desses daqui e distribuir, né, esses elétrons, vai sempre terminar em P, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, o período do elemento é igual ao número de camadas do elemento. Ou seja, se você está no período, né, no período 1, simboliza que ele só tem apenas uma camada. Se ele está no período 2, ele tem 2 camadas. Se ele está no período 3, ele tem 3 camadas. Se ele está no período 6, ele tem 6 camadas. No período 7, ele tem 7 camadas. Beleza? Deu para entender? Então, período se remete à quantidade de camadas que existe aquele elemento. Tá? A família, na verdade, representa a quantidade de elétrons que existe na sua última camada. Então, se eu pegar um exemplo, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, se eu pegar o exemplo aqui, galera, do magnésio, que está aqui. O magnésio, ele está no terceiro período. Logo, ele tem 3 camadas, correto? Ele tem 3 camadas e quantos elétrons ele tem na sua última camada? 2 elétrons. Beleza? Agora, vamos botar um outro exemplo. Eu tenho aqui o enxofre. No enxofre não, vou botar aqui o selênio, que está aqui embaixo. Selênio. O selênio, ele está no quarto período. Então, ele tem 4 camadas, beleza? Então, na última camada dele, quantos elétrons existem? 6 elétrons na sua última camada, beleza? Outro exemplo, eu tenho aqui o astato, que está bem aqui. O astato, ele está lá na 6ª camada, ele está lá no 6º período. Logo, ele tem 6 períodos, ou 6 camadas, quer dizer. Lá na sua última camada, ele tem quantos elétrons? 7, beleza? Isso é válido, galera, para aquela galera toda dos representativos. Quem são os representativos? Todos que estão para o alto, tá? Toda a galera do alto. A galera do fundão, que são essas daqui de transição, eles têm uma jogada diferente. Então, essa galera de transição, no exemplo aqui de transição externa, que o subnível termina em D, tá? Viu que em cima lá da galera do fundão, de transição externa, ele começa 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B e 2B. Vocês viram que quando eu falo de representativo, o A dá de cara, né, com a quantidade de elétrons que tem na sua última camada. Então, nem preciso fazer esforço. Agora, de transição, nem sempre eu vou seguir essa mesma regra dos representativos. Então, eu vou colocar no imaginário, quer dizer, né, desculpa, eu vou colocar assim, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Beleza? Então, quando eu coloco isso, eu sei que toda essa galera que termina, quer dizer, toda essa galera, deixa eu dar uma... Então, galera, voltei aqui na tabela periódica, por isso que eu estou falando, é necessário que vocês tenham a tabela periódica na mão de vocês. Então, toda essa galera que, olha só, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, toda essa galera daqui sempre vai terminar em D1, ou seja, ele tem um elétron na sua última camada. Toda essa galera aqui, ó, vai terminar em D2. Então, toda essa galera aqui vai terminar com 2 elétrons na sua última camada. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, aqui, e assim vai por diante, tá bom? Coloquei aqui o exemplo do ferro. Ele tem 26 de número atômico. O ferro, olha aí onde ele está na tabela periódica de vocês. Vamos verificar agora com quantos elétrons ele termina. Então, eu faço a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, provavelmente não. O ferro, eu vou saber encontrar esse ferro somente com a distribuição eletrônica. Eu sei que o ferro está no terceiro período da tabela periódica, repara aí, está no terceiro período da tabela periódica, e ele está
na 8B. Confere aí. Beleza? Então, a família 8B e ele está no terceiro período. Acertei, não foi? Então, vamos botar aqui o outro exemplo, que é o venândio, tá? O venândio, tá, galera? Também eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica. Como que eu faço? Tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Bom, aí eu olho o meu subnível mais energético, que foi esse daqui, 3d3, beleza? Então, galera, no 3d3 significa o seguinte, tá? Desculpa aqui, galera, o ferro aqui, vou só consertar uma coisa aqui, galera. O ferro, ele não está no terceiro período, ele está no quarto período. Tá aqui, ó, desculpa, tá? Quarto período. O período mais energético está aqui, tá? Então, olha só, o venândio, ele está... Onde ele está localizado? Ele terminou em D3. Então, provavelmente, ele está... Provavelmente não, ele está aqui na 5B, tá? E qual é a camada dele? Em qual período que ele está? Ele está no período 4, no mesmo período do ferro. Então, ele está lá no quarto período, tá? E na família 5B, tá bom? Só conserta isso que eu falei lá do ferro, tá bom? Os dois estão no mesmo período. Como que eu faço agora para descobrir quem são os metais, semimetais e ametais? Lembrando que esse termo de semimetais, galera, é um termo já um pouco antigo, tá? Então ele é mais acrescentado como ametal. Por que ele tem esse nome de semimetal? É como se fosse a transição, galera, de metal para ametal. Então, uma hora ele pode se comportar, pode estar gerando um comportamento ali de metal, outra hora pode estar se comportando como ametal, ou seja, são elementos transicionais, tá bom? Mas vamos colocar eles como ametais também, tá bom? Então temos aqui quem são, na verdade, os metais. Então eu dividi a tabela periódica dessa forma, tá? Então essa galera daqui, aonde tem do bromo, do silício, germânio, tá? Antimônio e polônio, desses elementos para a esquerda são chamados de metais, beleza? Então, metal tem as suas características, né? Então, o metal, ele é brilhante, ele é um bom condutor de eletricidade, ele é um bom condutor de energia térmica, tá? Eles podem se transformar em fios, tá? Tem alto ponto de fusão, de ponto de ebulição. Então, tem várias características os metais. Pelo contrário, os ametais não têm tanto essa característica, tá? Eles não são bons condutores elétricos, tá bom? Então, os ametais eu tenho aqui, ó, do bromo, silício, germânio, antimônio, polônio. Para o outro lado, a gente chama de ametal, beleza? Show? Geralmente não, corrige. Ametais, tá? Eles são de fato positivos. Ametais, pelo outro lado, eles são negativos, tá bom? Primeira questão. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são respectivamente. Ele quer saber a família e o período. Então ele deu aqui a distribuição eletrônica. A última camada dele é a quarta. Então ele está na quarta, ele está no quarto período, beleza? Então, ele está no quarto período. E qual é a família dele? É a família 7A, o grupo 17. Então, quem é essa família? A família dos halogênios, tá? Então, a resposta correta aqui seria a letra C, tá bom? A família dos halogênios e que está no quarto período, tá?
Na classificação periódica, considerando-se uma sequência de elementos de transição dispostos em ordem crescente de número atômico, pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente na penúltima camada eletrônica. Temos essas distribuições que terminam nesses valores. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. Tá? Temos aqui, então, a primeira. É um não metal. Tá? É um não metal, esse daqui, ele termina com 5 elétrons na sua última camada. 2 com mais 3, 5. Então, ele está lá no grupo 15, tá? A família 5A. Ela é a família do nitrogênio. Então, ele é um A metal. Tá correto. A2, ele é um halogênio. Tá? A2 é um halogênio. 5 com mais 2, 7. Correto. Ele está no grupo 17, 7A. Ou seja, halogênios. 3 é um metal alcalino. Alcalino terroso, desculpa. Termina com 2 elétrons na sua última camada, está lá no grupo 2, então simboliza assim que ele é um alcalino terroso. D. 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Está correto? Terceiro período, correto também. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Não, porque esse está no terceiro período, esse está no terceiro período e esse está no quarto. Então, errada. Desculpa, não é referente ao período, é referente ao grupo, tá? Então, aqui está no grupo 5, aqui está no grupo 7, aqui está no grupo 2. Então, eles não são da mesma família, tá bom? Então, vamos lá nessa questão. Temos essa configuração eletrônica e a gente quer localizar ele na tabela periódica. Tá? Vamos lá. É um elemento representativo, tá? Ele terminou em D. D é representativo? Não, quem termina com D é o de transição externa. Tá? Então, é falso a primeira. A segunda, é um elemento de transição? Show, tá certo? Seu número atômico é 25, para eu saber disso, eu vou ter que somar todos esses númerozinhos pequenininhos, que vai dar o valor de 25, beleza? E possui 7 subníveis de energia. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Possui 7 subníveis de energia, tá bom? As propriedades periódicas dessa tabela periódica, né, tem muitas características dos elementos químicos se repetem periodicamente. Essas propriedades são denominadas de propriedades periódicas. Então, temos a primeira propriedade, se chama raio atômico. O raio atômico simplesmente é a medida da distância entre 2 núcleos de um átomo iguais vizinhos, tornando-se a sua metade. Em outras palavras, você vai medir o quão é o tamanho de um átomo, beleza? A variação do raio atômico em uma família, ela parte dessa forma. Então, eu tenho um exemplo do flúor. Repara que aqui o flúor ele tem 2 camadas, correto? Na última camada, ele tem 7 elétrons. Repara que ele está lá na família dos halogênios, lá no 17, beleza? E temos o cloro, distribuição eletrônica dele, e vocês reparam que o cloro agora tem 3 camadas, está lá no terceiro período. E ele tem também 7 elétrons na sua última camada. Eles estão na mesma família. Beleza, show de bola, tem propriedades semelhantes, tá? Agora, o que vai diferenciar entre eles, olha só, agora está medindo o tamanho desse átomo. Quem é maior, o flúor ou o cloro? O cloro, beleza? Por que o cloro é maior? Porque a variação desse raio atômico, ela parte de cima para baixo, beleza? Você vai ver que a configuração eletrônica ela vai aumentando de cima para baixo.
Vamos lá. Agora eu tenho aqui o exemplo do flúor, tá? De novo, o flúor tem tem duas camadas, e botei o exemplo do nitrogênio, que também distribuí e também tem duas camadas. Compensação, o flúor tem 7 elétrons na sua última camada, e o nitrogênio ele tem apenas 5. O nitrogênio está no mesmo período que o flúor. Com isso, como eu faço agora para descobrir quem tem maior raio atômico, o flúor ou o nitrogênio? Para isso, a gente tem que ter em mente de que a variação ocorre no período da direita para a esquerda da tabela periódica. Então, a carga nuclear do núcleo é maior do que a carga nuclear do nitrogênio, atraindo mais a eletrosfera. O nitrogênio, consequentemente, ele é maior do que o flúor, tá? Quanto menor o número atômico, maior será o átomo. Temos aqui, então, um resumo do raio atômico. O raio atômico, então, na coluna, ela é de cima para baixo. E no período, ele é da direita para a esquerda. Então, é nessa forma. Então, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quem tem maior raio atômico na tabela periódica? Olha aí, o maior seria o frâncio, que está bem aqui embaixo. E o menor seria quem? Provavelmente aqui o hélio, tá bom? Seria o menor. Quando um átomo origina um íon, verificamos que um átomo neutro, que está aqui bonitinho, que é um átomo que a gente pega aqui dos elementos da tabela periódica. Aí, em um certo momento, ele perde esse único elétron que ele tem na sua última camada. Facilidade de perder esse elétron mesmo, tá? Então, ele vai se transformar em um cátion, beleza? Porque ele perdeu esse único elétron. Contudo, esse átomo neutro, ele vai passar a ser maior do que o íon cátion, beleza? Deram para entender? O átomo neutro acaba sendo maior do que o íon, beleza? Outro exemplo, o átomo neutro aqui, que vai gerar um ânion, tá? Ou seja, aquele que recebe elétrons, beleza? Então, se ele está recebendo elétrons, provavelmente ele está aumentando, né, o seu raio. Logo, o átomo neutro ele é menor do que um ânion, porque ele recebeu elétron, consequentemente ele está aumentando o seu raio. Pergunta: átomos neutros de dois elementos químicos, A e B, estáveis, apresentam respectivamente as distribuições eletrônicas. Bonitinha. Pode-se dizer a respeito desses dois elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Para isso a gente vai ter que ter a massa atômica dele, então a gente descarta. São metais, olha só, aqui terminou em 7. Se termina em 7, ele está lá no grupo 17, ele é um halogênio. Aqui também ele é um halogênio, então eles não são metais, eles são ametais. Se apresentam o mesmo número de prótons. Para isso, a gente tem que somar todos esses elétrons para saber a quantidade de prótons, que não vai ser o valor igual. Pertence à mesma família da tabela periódica? Sim, eles estão no mesmo grupo, ou seja, mesma família, tá bom? Apresentam o mesmo raio atômico? Nunca, porque A é maior do que B, tá bom? Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, formando um cátion. Ou seja, é a energia que a gente vai utilizar para retirar um elétron, beleza? Com isso, essa remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada de primeira energia de ionização. Está vendo que esse átomo aqui, ele tem um elétronzinho na sua última camada. É necessário somente acrescentar a primeira energia de ionização,
ou seja, para fazer o quê? Retirar esse elétron, tá? Então, adiciona a primeira energia, retira esse elétron e aí se torna um elétron menor, tá? Então, é a tendência desse átomo perder, retirar, né? Ser retirado esse elétron. Essa remoção, né? A remoção do segundo elétron requer uma energia maior que a primeira. Então, é denominada segunda energia de ionização. E assim vai sucessivamente, tá bom, galera? Repara que a gente tem agora 2 elétrons aqui. Vou adicionar uma energia para retirar a primeira. Adiciono a segunda energia para retirar o segundo elétron. Então, quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização. Beleza? Então, quanto maior o átomo... quanto menor o átomo, maior vai ser a energia de ionização, tá? Porque vai ter muito mais quantidade de elétrons para ser retirado. Resumo do potencial de ionização. Então, ela sempre vai dar de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quem tem maior potencial de ionização? Provavelmente aqui eu tenho o flúor. Os gases nobres eles não se adequam a esse padrão, porque os gases nobres, como eu já falei, são nobres, eles não se misturam, tá? Então temos aqui o flúor que está bem aqui. Quem tem menor potencial de ionização? O frâncio. Pedro, isso tem uma coisa, bateu um link aqui agora, tá? Então vamos lá. Quanto maior é o raio atômico, lembra que o frâncio tem maior raio atômico, beleza? Quanto maior o raio atômico, menor vai ser a energia de potenciação, beleza? Menor vai ser a energia de ionização. Agora, o flúor vai ser maior a energia de ionização, porque o raio do flúor ele é muito menor comparado com a do frâncio. Deram para entender? Vamos partir agora para a eletroafinidade, tá? Que seria o seguinte, que é quando a tendência, né, desse elemento é receber esses elétrons para se transformar em um ânion. Lembra que o outro é para se transformar em um cátion. Esse é para se transformar em um ânion. Então, não definimos a afinidade eletrônica para os gases nobres, porque eles já estão completos, tá bom? Então, vamos voltar aqui na animação. Temos aqui, não deu para fazer a animação, mas eu tenho aqui o elemento, beleza? E esse elemento, ele atraiu um elétron para sua camada, beleza? Tornando ele um ânion. A afinidade eletrônica varia nas famílias de baixo para cima, da esquerda para a direita. É igual à afinidade eletrônica, beleza? Que a gente viu lá do outro lado, que é a energia de ionização, quer dizer, tá? É igual, mas não inclui os gases nobres, tá? Então, quanto maior é o raio atômico, menor vai ser a energia de ionização. Ou seja, menor vai ser a afinidade eletrônica. A tendência do frâncio fazer ligações é muito pequena, beleza? Comparado com a do flúor, que vai ter muito mais facilidade de fazer ligações, de receber esses elétrons, beleza? A densidade é a relação entre a massa e volume de um corpo. A densidade, galera, na tabela periódica, ela parte para o meio da tabela periódica, é sempre de cima para baixo e indo para o encontro do meio da tabela periódica. Então, o elemento de maior densidade da tabela periódica é esse carinha aqui, que se chama ósmio, tá bom? Então, ele é o mais denso. Se eu comparar com esse indivíduo que está desse lado aqui, que é o césio, se eu comparar o césio com o ósmio, o césio ele tem menor densidade comparado com o ósmio, tá? Se eu tenho aqui o exemplo do magnésio, que está bem aqui, e tenho o exemplo do, como que eu posso dizer aqui? Do sódio, sódio e magnésio.
Qual é mais denso? Provavelmente aqui é o magnésio, é o mais denso, tá bom? Então, vamos continuar. Temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão e ebulição corresponde à temperatura em que os elementos passam de um estado sólido para líquido e de líquido para gasoso, respectivamente, tá bom? Então, ele é dado dessa forma, tá? Aumenta nessas duas colunas de baixo para cima, somente nessas duas colunas, de baixo para cima. Acabou. Então, ponto de fusão e ebulição é nessas colunas somente de baixo para cima. Agora eu tiro essas duas colunas e faço com o restante. O ponto de fusão e de ebulição é dado de cima para baixo, seguindo para o centro da tabela periódica, tá bom? Provavelmente aqui seria algum elemento que está nessa posição aqui, seria o de maior ponto de fusão e de ebulição, tá bom? Eletronegatividade é a tendência de que um átomo possui de atrair elétrons. Tem a ver lá com a eletroafinidade, tá bom, galera? Vocês vão ver que vai se repetir aqui. Quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Então, eu tenho o flúor, que está lá na família 7A, a 17, beleza? E tenho o hidrogênio, que está lá na 1A, beleza? Lá no primeiro grupo. Tá? A tendência do hidrogênio é perder esses elétrons para o flúor, porque o flúor está na família 7A, logo ele é mais forte, ele tem 7 elétrons para ele chegar a 8, a sua estabilidade. Só faltam apenas 1, então a tendência dele puxar esses elétrons, esse elétron, na verdade, do hidrogênio. Então, ficando dessa forma, tá bom? O par de elétron é mais atraído pelo flúor. O flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Coloquei essa questão aqui. E ela fala o seguinte: dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização, qual é? Energia de ionização é sempre de baixo para cima, da esquerda para a direita, ou seja, letra E aqui, o de menor. O menor seria a A. Beleza? Menor estaria aqui. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 5. 1, 2, 3. Do grupo 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem é? Letra D. Beleza? E aqui, o elemento de maior afinidade eletrônica, tá? Ou seja, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Letra E. Beleza? Entre os semimetais, o de maior raio atômico. Semimetais, eles estão aqui, ó, da tabela, beleza? Essa galera aqui. Então, é o R, que tem maior raio atômico desses três aqui, tá bom? O elemento de maior densidade, aqueles que está mais próximo do centro da tabela periódica, caindo de cima para baixo. Então, aqui é o quê? Galera, quanto à tabela periódica, vocês aprenderam o histórico da tabela periódica, como ela está organizada, as propriedades periódicas e aperiódicas da tabela periódica, tá? Fiz dessa forma aqui mais beabá para vocês. Num próximo vídeo eu vou fazer um resumão de tabela periódica. Não vou passar tantos slides, só vou usar uma tabela periódica e vou explicar a partir dali, tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido, tá, todo o conteúdo de tabela periódica. Qualquer dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível, tá? Vou só lembrar de uma coisa: esse conteúdo de tabela periódica é de grande importância para as matérias seguintes, principalmente para ligações e reações químicas, tá bom, galera? Um abração, até a próxima!